Olá, meus amigos. Vamos agora começar a resolução das questões de noções da pessoa, noções de direito à pessoa com deficiência. Questão número 24 e 25. No que concerne à Lei 3.146, pode-se afirmar que residências inclusivas são moradias com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. A questão está falsa. Esse não é o conceito de residências inclusivas. Vocês têm que lembrar, gente, que residências inclusivas é um serviço do sistema de assistência social, do Sistema Único de Assistência Social. Esse conceito aqui é o conceito de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Não é o conceito de residências inclusivas, pois residências inclusivas é um serviço, certo? Um serviço do Sistema Único de Assistência Social. Então a questão está falsa. Letra B. As frotas de empresa de táxi devem reservar 5% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Falso, gente. Esse percentual é sempre bom vocês saberem, todos eles, né? Aqui, táxis, quantos por cento são, professor? 10%, certo? Locadora de veículo, a cada 20 veículos tem que ter um completamente adaptado, certo, pessoal? Então essas informações são importantíssimas, certo? Os estacionamentos, sejam eles públicos, privados, com acesso público, tem que ter 2% de suas vagas, certo, gente? Aqui no caso a resposta é 10%. Letra C. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardando seu superior interesse e adotadas salvaguardas legais cabíveis. Perfeita questão. Isso aqui é muito importante, gente. Muito importante e pode ser muito bem cobrado no concurso. A pessoa com deficiência, ela, para ser atendida, ela tem que dar o seu consentimento. Tem. Essa é a regra. A regra é, vai atender uma pessoa com deficiência? Pergunta se ela quer ir ou não. Ela tem sim que dar o seu consentimento. Entretanto, a questão aqui cobrou a exceção. Certo, gente? A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em caso de risco de morte e de emergência em saúde. Certo, gente? Então aqui está a exceção. Está certíssimo. Resguardado seu superior interesse e adotar as salvaguardas legais cabíveis. Então, para acertar sempre no concurso, qual é a regra? A regra é ter sempre o consentimento, salvo nos casos de risco de morte e emergência em saúde. Tranquilo, gente? Então é essa a resposta da questão. A letra D fala: a deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa. Falso. A deficiência em nada afeta a capacidade civil da pessoa. Você estuda isso aqui tanto na Lei 3.146 quanto até no Código Civil, porque essa Lei 3.146, o Estatuto das Pessoas com Deficiências, alterou até mesmo o Código Civil. Então, gente, a questão está falsa. A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa? De forma alguma. A pessoa com deficiência, ela é capaz, plenamente capaz. Tranquilo, gente? Então, falsa questão. Letra E. Acompanhante é a pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência, no exercício de suas atividades diárias, excluídas técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Gente, olha, aqui está falso, porque esse não é o conceito de acompanhante. Esse é o conceito de atendente pessoal. Portanto, a questão está falsa. Tranquilo, gente? Então a resposta é a letra C. Essa é a resposta. Vamos passar à próxima questão. Nos termos da Resolução CNJ 230 de 2016, que orienta a adequação das atividades do órgão judiciário e de seus serviços auxiliares, as determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Se houver qualquer tipo de estacionamento interno, será garantido ao servidor com deficiência
que possua comprometimento de sua mobilidade, vaga no local mais próximo ao seu local de trabalho. Certíssimo, gente. Aqui ele está falando vaga para servidor. Servidor com deficiência, havendo estacionamento, ele tem que ter a vaga dele, certo, pessoal? Então está certíssimo, aqui está falando do servidor. Tranquilo, gente? Letra B. Cada órgão do Poder Judiciário deverá manter um cadastro de servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência que trabalham no seu quadro. Professor, tem que ter um cadastro de servidores com deficiência? Tem, gente. Está certíssimo. Tem que ter, certo, pessoal? Para justamente evitar colocar servidores com deficiência em locais que apresentem qualquer tipo de barreira, certo, pessoal? Então, sim, tem que ter esse cadastro. Os órgãos judiciários devem ter esse cadastro, que serão aí anualmente atualizados. Letra C. Incorre em pena de suspensão. Suspensão o servidor terceirizado ou serventuário extrajudicial que, conquanto possua atribuições relacionadas à possível eliminação e prevenção de quaisquer barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais ou tecnológicas, não se empenhe com a máxima celeridade possível para a supressão e prevenção dessas barreiras. Questão falsa. Não é penalidade de suspensão. Lembrar de uma coisa, gente. A resolução 230 do CNJ, ela traz situações em que haverá punições. Porém, todas as punições da resolução do CNJ, todas, só dá apenas penalidade de advertência e não suspensão. Certo, gente? Então, questão falsa. Então, é essa a questão, porque sequer a questão incorreta. Vamos analisar a letra D. É indispensável parecer daquela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e questões relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência e nos demais assuntos conexos à acessibilidade e inclusão nos âmbitos dos tribunais. Perfeito, né, gente? É importante também lembrar a composição dessa comissão por servidores e magistrados com ou sem deficiência. Tá perfeito, tem sim que ter esse parecer. Letra E. Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de pelo menos 5% dos servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação das libras. Perfeito, gente. E o percentual é esse mesmo. O percentual você tem que lembrar, certo? É uma questão que gosta muito, certo? Cai muito em concurso, saber percentual, saber os números, certo? O percentual é esse mesmo, de 5%, certo, gente? E vocês vão lembrar que o órgão do Poder Judiciário ele deve estar sempre dispondo aí de curso de libras e o servidor naturalmente não vai pagar nada. Tranquilo, pessoal? Então, terminamos aqui mais um simulado, certo, gente? Esperamos você no próximo simulado, porque isso aqui é um sucesso, certo, pessoal? Isso aqui realmente verifica se você está ou não capacitado para a prova, quais são suas deficiências, para você melhorar e ser aprovado e nomeado nesse concurso TJPE. Um abraço, meus amigos. Até a próxima oportunidade.